Graça e paz para todos. Há um tempo atrás, eu fiz um trabalho de evangelismo embaixo da terceira ponte, em Vila Velha. E ali, fazendo um trabalho de evangelização, pude observar vários mendigos, usuários de drogas, dependentes químicos, enfim, várias pessoas que viviam e que vivem até hoje à margem da sociedade. Pessoas que são praticamente excluídas da sociedade por viver desta forma. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que Deus não criou o homem para ser um mendigo, para viver desta forma, excluído pela sociedade, vivendo nesta situação delicada. Para pensarmos um pouquinho sobre isso, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Lucas 18, versículo 35, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava-lhe louvores a Deus. Queridos, o que pode colocar uma pessoa à beira do caminho? Você já parou para pensar sobre isso? O que pode colocar uma pessoa à beira do caminho, vivendo como mendigo, nesta situação delicada a qual encontrei debaixo da terceira ponte? Eu penso que enfermidades espirituais e emocionais é um dos problemas que podem levar uma pessoa a viver à beira do caminho na vida. A desistência, aquelas pessoas que desistem mesmo da vida, se entregam aos vícios e acabam ficando nesta situação delicada. E neste texto que nós lemos, trata de um homem que vivia como mendigo, à beira do caminho. Mas quando que as coisas começaram a mudar para a sua vida? Quando a cura deste homem começou? Começou quando ele ouviu. Primeira coisa que eu aprendo aqui, ele ouviu, ele perguntou e ele clamou. Ou seja, diante de uma situação delicada que ele estava vivendo, como mendigo, à beira do caminho, excluído pela sociedade, ele ouviu falar que Jesus iria passar, ele perguntou e ele clamou. O que eu aprendo aqui? Que as nossas atitudes diante dos problemas da vida determinam a nossa vitória ou a derrota. Tudo depende de como você age e reage diante do problema. Quais as lições que podemos aprender com a experiência deste homem? A primeira experiência que eu aprendo aqui
é que muitas oportunidades são únicas. Muitas oportunidades são únicas. Sucesso é a somatória de vocação, mais preparo, mais oportunidade, mais trabalho, que é igual a sucesso. Quando ele perguntou, lhe informaram que passava por ali, quem? Jesus. Em outras palavras, diante dele passava uma grande oportunidade. A verdade é que a oportunidade sempre passa. Porém, nem todos levam a sério. É provável que houvesse outros cegos, enfermos, na mesma rua ou na mesma calçada. Mas a Bíblia registra apenas aquele que não deixou passar as oportunidades ou a oportunidade. Ele não tinha visão, mas tinha tato, paladar, olfato, audição. As oportunidades são para aqueles que sabem usar o que têm para buscar aquilo que não tem ou aquilo que lhes falta. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, não brinque com as oportunidades que passam por você, porque muitas não se repetem. Ele não deixou para depois. Muitos perdem o que Deus preparou por deixarem para o outro dia, para o outro mês, para o outro ano. Quem não leva a sério as oportunidades que passam, amanhã vai sofrer com a dor do arrependimento. Jacó sabia disso, por esta razão, ele agarrou o anjo. Imagine ele deixando passar aquela oportunidade. Ele não deixou passar, ele agarrou o anjo e disse o quê? Você não vai enquanto não me abençoar. Então a primeira coisa que eu aprendo é isso. Que muitas oportunidades são únicas e nós precisamos aproveitar. Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de uma boa amizade, de pessoas que podem te ajudar em alguma área da sua vida, com conselhos, com vários tipos de ajuda. Então, aproveitem as oportunidades. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que para alcançar objetivos elevados é preciso superar obstáculos. Obstáculos internos, obstáculos externos. Os campeões sempre superaram os obstáculos internos e externos. Ele venceu a si mesmo e aquele que não queria a sua vitória. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que não importa onde e como o homem esteja, Deus se importa com a sua vitória. Jesus parou para alguém que vivia à margem da sociedade. Jesus viu a imagem de Deus naquele homem e Jesus se importou com aquele homem. E a quarta coisa que eu aprendo aqui é que a oração de um homem determinado a vencer pode tornar impossível em grandes possibilidades. Um clamor persistente, um clamor que revelava a certeza absoluta de que aquele que passava por ali era poderoso o suficiente para fazer o impossível acontecer. E quinto e último lugar, você precisa querer. É o primeiro passo para a solução do problema. Muitos precisam, mas não querem. Deus não empurra a porta. Ele espera que você abra. Não basta precisar, é necessário querer. Porque muitos precisam, mas não querem.
Ser curado da cegueira implica em mudanças, e não são todos que desejam assumir responsabilidades. Não são todos que estão dispostos a mudanças radicais na vida. Preferem viver de esmola do que ir à luta, do que trabalhar, do que suar a camisa para sobreviver. Então, se queremos vencer os obstáculos da vida, precisamos, em primeiro lugar, aproveitar as oportunidades essas que muitas das vezes são únicas, e entender que para alcançar objetivos elevados é preciso vencer obstáculos. E acima de tudo, você precisa querer. Quando eu me deparei com muitos homens mendigando debaixo daquela terceira ponte, alguns tendo a oportunidade de ir para uma clínica de reabilitação, alguns aceitaram o desafio de ir para uma clínica, se internar para vencer os seus vícios, outros preferiram continuar naquela vida, naquele local, como mendigos debaixo da ponte. Então a primeira coisa primeiro passo você precisa querer. Esse é o primeiro desafio. Querer mudar, querer avançar, querer crescer, querer mais comunhão com Deus. Você precisa para superar, para vencer. Então que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa lhe acrescentar um pouquinho mais de fé, de ânimo e de entusiasmo para você vencer e superar os obstáculos da vida. Em nome de Jesus. Amém.